A paz do Senhor, irmãos. Na nossa série Exemplos, hoje nós vamos falar sobre a vida de dois homens. Mas eu queria focar mais na vida de um deles, sem contudo deixar também de trazer o exemplo da vida do outro, e nós vamos entender o porquê. Esses dois homens são chamados William Cowper e John Newton. Ambos eles viveram na Inglaterra no século XVIII. Eu vou focar um pouco na vida de William Cowper e nós vamos ver como John Newton ele aparece na vida de Cowper e por que ele é importante na vida de Cowper. Eles foram contemporâneos, inclusive, do pregador John Wesley. Cowper ele nasceu em uma família cristã, mas na verdade não conhecia a profundidade de Cristo, a profundidade do Evangelho. A mãe de Cowper morreu quando ele tinha apenas 6 anos e isso foi devastador em sua vida. Ele teve que ir para um internato e nesse internato ele ficou entre 6 e 8 anos de idade. E tudo indica pelos seus relatos, pelo que a gente lê da vida de Cowper, que ele sofreu até abuso sexual nesse internato. O fato é que Cowper ele desenvolveu uma alma, um espírito altamente angustiado e passou por várias crises de depressão. Desde os seus 20 anos de idade que ele tinha crises fortíssimas de depressão. Às vezes dava um espaço de tempo, de anos, de uma para outra, mas o fato é que a alma de Cowper era uma alma desesperada, como nós vamos ver alguns relatos através de poemas que ele escreveu. E Cowper, ele foi internado, numa dessas crises, foi internado num asilo para doentes mentais. Só que nesse asilo havia um médico que era cristão, que era crente no Senhor Jesus, e ele abraçou a vida de Cowper e amou a Cowper e falava do amor de Deus para ele. Certo dia Cowper encontrou uma Bíblia no jardim e foi através da leitura das Escrituras, especialmente em Romanos, capítulo 3, verso 25, quando ele leu sobre a propiciação através do sangue de Jesus. A história conta que ele também leu a vida de Lázaro, sobre a ressurreição de Lázaro. E ali ele sentiu realmente que ele fala que o sol da justiça brilhou em sua vida. E a partir de então, Cowper, que já tinha uma alma poética, que já escrevia poemas, ele passou a escrever poemas direcionados a Deus, que falavam sobre a condição do homem pecador diante da graça de Deus. A alma de Cowper era muito abatida. Antes mesmo de ser cristão, de ter um encontro com Jesus, ele tentou suicídio várias vezes. A conversão não impediu que ele continuasse a sentir as angústias da alma e a ter as suas crises de depressão. Mas foi então que ele saiu daquele asilo para doentes mentais e ele foi morar com uma parente familiar. Seu pai já havia morrido. Mesmo ele tão jovem, também seu pai já havia morrido. Ele foi morar com uma familiar e foi então que ele conheceu o nosso segundo personagem, que é o pastor John Newton. O pastor John Newton era um homem muito piedoso, que dedicara sua vida realmente ao pastorado, à obra de Deus, ao reino de Deus. E ele adotou Cowper praticamente como um filho e amava Cowper com toda a sua alma e o encorajava a andar nos caminhos do Senhor, a ter uma vida com Deus. E foi ali que os dois escreveram hinos, poesias que foram verdadeiros hinos, inclusive compuseram hinários para a época. Foi aí que uma música que nós conhecemos e que nós cantamos na nossa igreja, que é Maravilhosa Graça, foi escrita pelo pastor John Newton. E Cowper também escreveu várias poesias e vários hinos. E durante todo o restante de sua vida, houve essa amizade entre eles dois, apesar do pastor John Newton se mudar
e pastorear em outra cidade, mas mesmo assim ele continuou se comunicando com William Cowper através de cartas. E Cowper, ele não ficou isento de suas angústias e de suas depressões depois da conversão, mas ele passou a ter uma nova esperança, mesmo diante da escuridão da sua alma, como ele relata muitas vezes, mas o amor de Deus o sustentava. O que nós queremos abordar com a vida desses dois homens? Algumas lições que nós podemos tirar. Primeiro, que a amizade que o pastor John Newton desenvolveu para com Cowper o ajudou a superar os seus momentos de angústia, de desespero da alma. Cowper falava que a amizade com John Newton era um refrigério para a sua alma. E nós podemos lembrar quando Jesus, ele, por nos amar tanto, ele deu a sua vida por nós. E ele diz que ele deu a vida pelos seus amigos. Então, que assim como Newton não desistiu da vida de Cowper, Jesus, ele não desistiu das nossas vidas e ele deu sua vida por nós, mesmo em nossa alma. Nós vivamos momentos de angústia, de desespero, e muitas pessoas hoje em dia passam por essa questão da depressão. Mas saiba que Deus, ele não desistiu de você. E é uma lição para nós, é um exemplo para nós, e nós também não devemos desistir das almas desesperadas. O pastor John Piper escreveu um livro chamado O Sorriso Escondido de Deus, onde ele fala sobre a vida de William Cowper e toca também sobre a vida de John Newton. E o pastor John Piper, em uma das lições que ele nos apresenta sobre a vida de William Cowper e de John Newton, é que a gente não desista daquelas pessoas que são desesperadas de espírito, que são angustiadas, e que a gente diga palavras para elas que as desencorajem desse desespero, para que elas duvidem desse desespero, porque o amor de Deus é maior do que esse desespero, do que essa angústia que elas sentem. A Bíblia nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. E outra lição é que Cowper, a partir do momento que ele conheceu verdadeiramente a luz que é o Senhor Jesus, que brilhou em sua vida, ele passou a canalizar aquele dom dele poético, musical, a Deus, a escrever poesias, a escrever mensagens para exaltar a soberania e a graça do Evangelho de Deus em sua vida. E aí tem um poema muito lindo de William Cowper, que também era um hino na época. E na verdade muitos hinos de Cowper ainda são cantados hoje em dia em igrejas norte-americanas, em igrejas europeias. E ele ficou conhecido internacionalmente na época. Então eu gostaria de justamente ler um desses poemas. Cowper pegou aquilo que mais lhe angustiava e de alguma forma ele transformou para a glória de Deus. Foi quando ele escreveu vários e vários hinos, várias e várias poesias direcionadas ao autor da sua vida, ao autor da fé que ele havia encontrado. E esse hino, esse poema, ele é chamado de Deus se move de forma gloriosa. E eu gostaria de ler um trechinho dele que fala assim: vós santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdia e irromperão em bênçãos sobre vossas cabeças. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará e esquadrinha suas obras em vão. Deus é seu próprio intérprete e ele o tornará claro. Cowper nos ensina, através de sua dor, da escuridão de sua alma, que mesmo assim também pode glorificar o Senhor. John Newton nos ensina a ter uma vida piedosa com Deus e a não desistir daquele que nós amamos e daqueles que Deus nos entregou em suas mãos, assim como o Senhor Jesus não desistiu de nós. Que Ele possa nos abençoar. Vamos orar.
Senhor, nós te louvamos por este dia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque a tua poderosa mão nos alcançou e o sol da justiça brilhou sobre as nossas vidas, assim como na vida de William Cooper. Que o nosso desespero, que a nossa angústia que muitas vezes vivemos, Senhor, que de alguma forma nós possamos, Pai, encontrar em Ti a graça, Senhor, e o perdão para os nossos pecados e possamos reverter isso de alguma forma para glorificar o Teu nome, Senhor. E que possamos também, Senhor, falar dessa Tua misericórdia que nos sustenta para a vida de outras pessoas, Senhor. E que possamos não deixar de amar, Senhor, e que possamos não desistir, Pai, daqueles que nos são preciosos, Pai, e que a Tua luz também brilhe sobre eles, Pai, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. É assim que nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh, graça sublime do Senhor, perdi